Ao entrar uma motosserra na sua assistência, favor em primeiro lugar soltar os 2 parafusos no escapamento. Após esse procedimento, verifique cilindro, puxando a cordinha de partida bem suavemente, você vai conseguir ver toda a dimensão do pistão. O pistão tem que estar em perfeitas condições. Se ele tiver com algum risco ou o anel travado, é necessário substituir o anel. Como que a gente determina? Com uma chave de fenda, se empurra o anel, ele tem que ter um efeito mola. Se ele tiver com esse efeito mola, remonte o escapamento, que o problema está no carburador. A gente começa aqui com um procedimento de desmontagem do carburador para poder fazer uma regulagem. Primeiro se solta o filtro, se solta os 2 parafusos. Aí retira o carburador. Após retirar o carburador, é necessário o quê? Destravar as travas de segurança. É necessário um grampinho. Nessa posição, retirar os 2 grampos, do L e do H. Após isso, se solta os 2 parafusos do L e do H. Com a parafusadeira, se solta os parafusos. Desprenda a tampa, tire a junta e o diafragma. Retire a tampa, retire a junta e o diafragma e descole eles. Após isso, tem uma agulha. É necessário tirar também. Agulha da boia, balancinho. E é necessário também tirar a peneira, fundamental. Não é necessário soltar esses 2 parafusos. Junta, diafragma, junta. Trava da agulha, mola da agulha da boia, balancinho, eixo do balancinho. Agulha da boia, agulha da regulagem do L e do H. Parafusos que fecham o corpo do carburador. Tela de filtro de combustível. Esta está limpa e esta está suja. O que se deve observar num carburador quando é desmontado? Fundamental, primeiro, esse eixo, o eixo não pode estar com folga. Se ele estiver com folga, é necessário ajustá-lo. Pequeno alicate, com pequena pressão, se fecha com o eixo bem pouquinho. Tem que ficar solto, mas sem folga. É necessário também verificar a ponta da agulha. Ponta de agulha de borracha. Se ela estiver danificada, é necessário substituir. E também se as paredes não estão descascadas. Após desmontar, até esse ponto, é necessário deixar de molho de 3 a 4 horas, pelo menos, em gasolina. Após 3, 4 horas, retire o carburador e bata uma pequena quantidade de ar comprimido. Principalmente nesses furos, onde vai a entrada da agulha, né, da boia. Pequena quantidade de ar nesses furos aqui. Principalmente no L e no H. Mas nunca com pressão total, controle no gatilho. Está pronto para remontar. Não é necessário trocar nada. Aí bate um pequeno ar. Aí já pode começar a remontar. Coloca-se a telinha de proteção, nunca deixe sem essa tela. E vamos com o procedimento de montagem da mola da agulha.
colocar a agulha que veda o combustível, pega o balancinho e o pino, não tem mais folga, alinha ele para ele se encaixar na mola e vem e arrasta para a agulha. Se recoloca o parafuso. Esse parafuso que segura o sistema todo. Aperta, está montado. Checar se o sistema está funcionando. Esta altura tem que ser com esta altura, está paralelo. Se não estiver, é necessário pequena levantada, para isso ficar paralelo. Primeiro passo, se monta a junta, não é necessário trocar se ela não tiver nenhuma fissura, nenhum rasgo, não é necessário trocar nem as juntas e nem os diafragmas, só se tiver rasgos ou fissuras na junta. Primeiro passo, se põe a junta, depois o diafragma. Se for colocado de forma errada, vai se dar excesso de combustível. Então é necessário observar. Qualquer dúvida, olhe a vista explodida. Se monta esse conjunto, se coloca a tampa, coloca os 4 parafusos. Sempre com a mão as primeiras voltas. Se esse parafuso acabar entrando um pouco torto, você acaba perdendo o carburador. Então é necessário colocar com a mão as primeiras voltas. Sempre no torque 3 no máximo, senão você pode danificar a rosca do carburador. Sempre cruzado. Para não empenar a tampa. Vamos fazer o processo do lado oposto. Aqui é uma base bem lisa. Nunca monte a junta em primeira instância. Sempre o diafragma, porque é ele que faz a vedação da passagem de combustível. Se inverter, não vai vedar. Não tem como montar também inverso. Não vai causar a furação. Só tem uma posição para se montar. Se coloca a tampa. Tem um guia na tampa. Se quiser montar primeiro aqui, também consegue. Se monta aqui. Se recoloca o parafuso central. Mesma coisa, sempre rosqueie um pouco com a mão as primeiras voltas, depois se usa a chave. Sempre na 3. Aí sim, a gente vai recolocar a passagem de combustível, que é o L e o H, que é a regulagem do L e do H. Também não tem como inverter. As roscas, se eu tentar rosquear no lado errado, ele não rosqueia. Alguns modelos até dá para se trocar, mas na hora que se aperta os 2 parafusos até o fim, eles acabam não ficando alinhados. É necessário que os 2, na hora que cheguem no fim, sem muito aperto, só sentir que chegou até o fim, e os 2 têm que ficar paralelo. Se eles ficarem assim ou assim, é porque eles estão trocados de posição, porque geralmente um é mais longo do que o outro. Então eles têm que, na hora que você chegar, apertar até o fim, eles têm que ficar paralelos. O que eu vou fazer depois de remontar o carburador todo? Vou, a princípio, dar uma volta no L e uma volta no H. É uma pré-regulagem, então. Meia, uma. Meia, uma. O F eu vou acelerar ele até o fim e volto em questão de uma volta, para ele não entrar tão acelerado o equipamento. Vou recolocar o carburador na máquina, recolocando o carburador no local. Alguns modelos da Makita vai junta, alguns não vão junta, o próprio coletor veda. Por favor, consultar o nosso manual de cada modelo referente que você está mexendo. Tá? Então vamos reapertar as 2 porcas. Agora temos que colocar para funcionar. Tá? Aquecer ela pelo menos 3 a 4 minutos. Após isso, fazer a regulagem final. Checando se a regulagem está perfeita. Meia,
uma no L e uma no H. Aperto todo o F e retorno uma volta e meia. Para iniciar o motor, sempre freada, sem o protetor do sabre. Se trava o acelerador, afoga, tem o interruptor liga-desliga, tem que estar no on, aperta o descompressor. Alguns modelos da Makita existe o descompressor para facilitar o arranque. Pegou, morreu, volta o afogador. Pegou. Vou na marcha lenta. Agora eu vou na regulagem final, que seria usar o tacômetro, sempre freado. A gente tem que deixar o mais lento que a gente conseguir o equipamento. Vamos no F. Se a gente conseguir 2.300, 2.500, não importa, o quanto mais lento possível. Após essa primeira regulagem, eu tenho que achar o pico do motor pelo L. Então o L é sempre o primeiro parafuso mais próximo do coletor. Então esse é o segundo, é o H, e este é o L. É sempre o mais próximo do coletor do carburador. Eu vou fechando ele bem devagarzinho. A rotação do motor vai subindo. Eu vou achar o pico da rotação. Eu tenho que achar a melhor rotação que eu tiver no motor. Vou abrindo ou fechando até eu achar o pico máximo, que deu 2.600 ali. Fiz esse passo, paro e abro 1/4 de volta. E acho a marcha lenta, que esse modelo que a gente está mexendo é 2.600. Aí a gente vai regular em 2.600. Fez esse passo, a gente não tem que mexer mais na parte de marcha lenta e média rotação. Agora o nosso próximo passo é mexer no H. O H limita a rotação máxima. Esse modelo a gente não pode deixar passar mais do que 12.000 RPM. Eu recomendo deixar 200 RPM abaixo. Destrave o freio. Agora sim a gente vai numa rotação alta. Se não tiver, é necessário fechar um pouco o H. Está passando a rotação, é necessário abrir um pouco o H. Se eu deixar o H com falta de combustível, ela extrapola a rotação. Pode dar um superaquecimento no motor e fundir o motor. Após isso, só regular o restante da marcha lenta. Deixar com 2.600 RPM. Está pronta para ser entregue para o consumidor. Pode deixar com 100 a mais, 100 a menos, não teria problema. Após feito esse teste, a gente vai para o final. Sempre dá uma pequena alteração quando eu faço o quê? O teste final com o filtro. Essa foi a primeira regulagem. Depois eu faço o quê? Ponho todos os ingredientes na máquina e faço a regulagem final, que deve mudar 1/8 para a direita e 1/8 para a esquerda, com o mesmo procedimento com o tacômetro. Após ter terminado todo o serviço, regulado, perfeito, isso aqui é uma trava de segurança, para o consumidor não ter acesso. Então a gente vai colocar um do lado do outro. O cliente ele pode abrir, mas nunca fechar para dar falta de combustível. Então o que a gente faz? A gente deixa este próximo do batente de lá e esse a gente pode deixar para cá. Sendo assim, o cliente não consegue fechar o H. A trava acaba pegando e não tem acesso. O cliente não consegue apertar o H, dando uma falta de combustível e prejudicando o motor, até fundindo o motor.